Porque é que deixaste de ser catequista? A sério? É o podcast Não Sei Ser. Olá, pessoas íntimas, como é que estão? Pessoas íntimas. Estava ali a dar a linha aberta, que é um programa da TVI que tem Hernani Carvalho. Isto não é ASMR, isto é só o barulho de eu estar a sentar melhor na cadeira depois de ver. Eu não vos sei explicar, o homem tem um je sais quoi, porque é um je sais quoi, não é um je ne sais quoi, que ele não tem inflexões. Ele quando fala, então explique-me lá, este senhor estrafegou 8 crianças por uma sandes de queijo e não tem, parece que está sempre a ser arrogante com toda a gente. Acho que está lá um gajo qualquer da polícia judiciária e ele vira-se assim, porque é que se calhar podiam investigar-lhe o telefone. E o outro gajo fica assim, sim, se calhar, pronto, que aqui a justiça parece-me ser diferente para uns e para outros, que somos, uns são primos e outros dizem, este gajo é o justiceiro. Adeus, Capitão Iglo, o nosso novo Presidente da República, adeus, eu voto Hernani Carvalho. Iria pôr a justiça nas ruas, iria falar baixo, iria dar aquele sentimento paternal que está bastante ausente da minha vida, aquele julgamento conservador de onde é que vais assim vestida, depois admiras-te que te violem e diz-me a que hora estavas e quem é que te violou. Eu tenho uns contactos. Hernani. Quem tiver aquela doença de irritar barulhos, há um barulho que me enerva, que é o de servir água. Agora não tenho aqui um copo, mas posso pôr isto no... Odeio. Aliás, a seguir vou entrevistar Raminhos, não é? Raminhos vai fazer uns barulhos, como vocês ouviram aqui no teaser, de gotas. Ele imita uma vaca neste episódio, imita gotas, fala de uma música do Baby TV, tudo conteúdo, tudo maravilhoso conteúdo. Joana, passaste excitada a feliz de um momento para o outro. Sim, lembrei-me de uma coisa, eu não sei quanto a vocês, mas eu ganhei o prémio de melhor amiga do mês de maio. Quando eu era mais nova tinha amigos que diziam, engraçado, tu nunca queres saber de mim, só falas, e eu levei aquilo a sério e aos poucos comecei a fingir que me interessava pelas outras pessoas, fui tentando, até que comecei realmente a interessar-me. Ainda não consigo desabafar com elas, mais facilmente desabafo convosco, não sei porquê, se calhar porque não me respondem. No fundo é como o meu psicólogo faz só pois. Mas tenho amigos a desabafarem comigo, isso é tão fixe. Pessoas, por exemplo, tenho um amigo com quem não tenho uma conversa íntima há 10 anos, mas sempre que o vejo, abraço e ele a mim, como se fôssemos, estamos juntos desde o início de fazermos ambos stand-up comedy, e no outro dia ele diz, estou na merda, preciso de falar contigo. Eu, foda-se, do nada. Quantas pessoas é que estiveram indisponíveis para tu me ligares? Não, ele queria mesmo falar comigo. Outro meu amigo começou a desabafar, a dizer, estou assim, a criatividade, isto, eu, a desabafar comigo. E ainda vou, quem é que foi outro? Agora não me lembro, estou-me tão a cagar, no fundo. Houve uma gaja agora? Não sei. Mais um amigo meu, este nem sequer é da comédia, só a falar sobre os relacionamentos vários que tem e tudo o resto. É claro que é chato ver pessoas a lidarem, mas aquilo que se retira daqui é que eu sou a amiga de Maio. Eu sou efetivamente a amiga de Maio. As pessoas vêm ter comigo e eu com elas, porque houve uma que eu até fui à parede, ainda tive de fazer 20 minutos de carro para comer umas bolinhas vegetarianas e as pessoas confiam em mim e é isso que realmente me dá, fico contente porque parece que sou uma pessoa de jeito. Falei aqui no chat GPT, porque é que eu sou tão impecável. Ele diz que sabes mesmo ouvir, mas não ouvir para responder. Treina-se, amigo, treina-se, é assim, ficar assim. Não podem ficar assim a me cerrar os dentes até à grila. Não julgam, mesmo quando não concordam. Eu não julgo. Eu lembro-me até de uma outra amiga com quem eu não falava há anos e anos, que ela vem ter comigo e diz, Joana, eu vim falar contigo porque és a única pessoa que não julga, eu estou a ter um affair no trabalho.
E porquê que eu não julgo? Um affair porque o homem era casado e não sei se ela tinha namorado na altura ou não. Claro que é chato, claro que é quengaria, de um lado e do outro, não é por aí, mas eu não julgo porque gosto de perceber a dinâmica e porque é aquilo que a pessoa não precisa naquele momento e porque sei lá a minha vida, não faço a mínima, quer dizer, agora já sei, não mostram choque nem superioridade, que é uma cena que é importante para quando desabafamos. São confiáveis, passando para outra, fazem perguntas com cuidado, é verdade, eu tenho aquela conversa de psicóloga ganhanhola, do, então, mas o que é que isso te faz sentir? Tenho isso, mas isso dá a jeito, às vezes dá a jeito. Por falar em psicólogos, fiquem a saber que eu tenho um desconto, um desconto de 30 € na Highwell, isto na primeira consulta, o que faz com que a primeira consulta custe apenas 13 €. E isto, para além da consulta gratuita que já tem, de 15 minutos, uma espécie de apresentação que podem ter com o psicólogo ou a psicóloga que escolherem, podem ver os currículos todos no site da Highwell, em que podem decidir se é esta pessoa ou não, uma espécie de speed psychology. Não é? Gosto da pinta ou não? Não gosto? Pronto, ficam a saber isso. Outras coisas, as pessoas desabafam comigo, mas eu depois não tenho competências técnicas para ajudar, não é? Por exemplo, eu tive uma psicóloga que lidava muito com trauma e pessoas que diziam que se queriam suicidar, que tem estratégias que eu nunca imaginei que fossem as certas para falar com uma pessoa que diz que se quer suicidar. Que não vou dizer aqui porque, não é? Tem alguma inteligência emocional, enfim, não é alguma, não é? Há quem tenha mais. Mostram empatia sem dramatizar. Eu vou-vos dar aqui um exemplo, já agora isto está disponível em vídeo. Empatia sem dramatizar, é assim. Empatia a dramatizar. Concordo! Isto é. E depois temos de ter um carisma, percebem? Isto não é do nada. Eu podia estar a desabafar com a porta de R do meu apartamento, mas não, é preciso desabafar com alguém que ouça, que queira ouvir e que acima de tudo depois vá para casa bater uma porque é a amiga de maio. Por falar em... Imaginem. Voltamos agora com a rubrica Não Sei Ser com Pessoas. Desta vez o entrevistado é o humorista Raminhos. E voilà. Raminhos, porquê que deixaste a catequese? Porquê que deixaste de ser catequista? A sério? Vou ter que Sim, falar sério? disso? Não, eu quero saber. Eu acho que as pessoas não sabem que tu foste catequista. Nem escuteiro. Nem escuteiro. Nem sei o que é que te transtorna mais falar. Pá, sabes que eu andava na catequese só para tentar comer gajas. É sítio perfeito. Eu espero que Mas fossem isso- da tua idade, pelo menos. Epá, eu era adolescente também. Portanto, Ok. eu devia ter para aí, não, sei lá, que idade é que eu tinha? Tinha para aí 16 anos, acho eu. Mas era um Portanto, X? até aos 14 ainda dava. Ali, Baseavas? 14 para trás e 2 para a frente. Estás a ver? 2 para trás e 2 para a frente. Ali dos 16 era fixe. Era fixe. Mas é para isso que tu nunca... pagavam-te? Não, tu achas que iam pagar na catequese? Iam pagar na catequese? Não, Não ninguém sei, paga então nem... porquê? Então porquê? Era para passar a palavra do Senhor? Tu nunca fizeste catequese? Fiz um bocado, mas eu gostava Fizeste um porque bocado? Que bocado é que fizeste? fiz tipo 3 anos, mas depois disseram-me assim, Joana, se calhar é melhor batizar-se. E eu tinha medo de não saber as orações de cor, então não fui. Pois é, fiz tudo, eu fiz até ao crisma. Eu acho que, sabes que eu acho que as pessoas católicas têm muito essa cena dos níveis das coisas. E tu fizeste até. Eu fiz até o crisma, como se fosse um Sim, boss. sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Mas porque faz parte, meu. Isso é como a escola. Tipo, estudaste até, fiz o nono, ou fiz o 12º, é a mesma O merda. que é o nono em catequese? Olha, por acaso é por anos, sim. Aquilo é quinto, sexto, sétimo. Por acaso já não me lembro. Eu dei catequese aos putos do sexto ano da catequese, que acho que é mais ou menos também uns 12 anos, acho eu. Mas isso Mas é depois isso já o dá sexto. hóstia? Dá, claro, a partir da a primeira comunhão é a partir da. É ali por volta dos 8 9 acho eu. Não 10 sei, não anos. olhes Agora para já não me. mim. Pá, já não me lembro. Mas eu só me faltou ir para o seminário, eu fiz tudo. E Poça. digo houve uma altura que eu pensei: olha, se calhar, e se eu um dia fosse para o seminário? Mas depois, a cena do. A Do cena pipi. do. Do celibato. E depois Yeah. ainda pensei, vou para uma igreja evangélica, que esses aí podem casar e ter filhos a casar e comer À isso parva. à vontade e não há stress nenhum. E então, mas depois pensei, pá, não, mas evangélico depois também associa-se muito ali à Igreja Universal do Reino de Deus, a malta não se sabe distinguir. E então, se calhar, pronto, vou só ficar por aqui.
E então foste só para fiz. jornalismo. Já, tem tudo a ver também. Sim, ambos espalham a verdade, só que numa é a verdade do senhor e a outra é supostamente a verdade É verdade dos senhores. Sim, sim, mas não me explicaste bem porque a catequese, qual foi essa tua ligação Porque eu ao não, lado não mais porque, católico? opa, porque os meus pais cantavam na igreja. Ah, Eh, os meus pais, o meu padrinho era padre, o meu padrinho a de batizado sério? era padre. Sim, sim, sim. Mas era um padre fixe, era um padre castiço. E Os padres eu também sinto que a bitola está muito baixa para serem fixe. Porque como assim? há aquele padre antidepressivo, antidepressivos, sim, que vai assim meio drunfado para a missa, que é só. Aí, meu, sim, 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 E verdade. depois há o. Bem, malta, hoje vamos falar aqui do Cristo, como é que é? Sim, Não é? sim, sim. Pá, eu, por exemplo, olha, aqui na Ericeira, ahm, Mafra tinha um desses. Mafra tinha um padre assim desse à antiga, que tipo, a missa, chegavas ao fim da missa e o gajo começava a dar os recados todos. Tipo, Vai-me e buscar para. pão. Não, quase, mas era do género. E para a semana não se esqueçais que iremos ter a bênção das velas e das santas de Nazaré. Que E horror. quarta-feira é recolha de alimentos pá, É e que era ainda não tipo dá 20 para pôr a minutos missa em nisto, meu. 1.5 ou em Meu, 2, duas vezes. exato. Pá, era tipo 10 minutos nisto. O Padre Tiago, que é um tipo novo aqui que dá missa, acho que dá na Ericeira, lá para os lados da Ericeira. O Padre Tiago, ele tem para aí 28 ou 29, Ui, super tranquilo, e eu gosto, farto-me gozar com o gajo, tipo, às vezes apanho no café e estamos só os dois sozinhos e eu assim, então, quantas beatas é que já comeste? ai meu Deus, e ele? E ele diz a verdade. O gajo Mas, fica todo, o gajo começa a rir e fica envergonhado. Assim, mas depois é super descontraído, curte bué bola e conta piadas e pá, faz cenas tipo muito fixe que já fui à casa dele, ele junta uma malta e vamos discutir religião. Estás a ver? Mas há um lado mais discutir, ligado à filosofia yeah, também sim, sim, sim. nisto. Discutir as perspectivas da religião. Pá, e há muitas coisas que eu não concordo. Eu não sou católico. Não é? Eu Deixaste sou. de ser? Não, eu sou cristão. Eu sou católico porque é Ah, cultura portuguesa, não é? certo. Mas eu sou cristão. E então é giro a falarmos de perspectivas diferentes das coisas. Porque para mim a igreja é uma empresa, não é? Como outra coisa qualquer. E como qualquer empresa, tu tens gente boa e gente má. É tão Claro. simples quanto isso. Como em qualquer lado, não é? Achas que numa multinacional qualquer não há, sei lá, uma multinacional dos eletrodomésticos, uma coisa, ou dos carros, Na não há Rádio pedófilos? Popular. Não há... Espera, não vamos personalizar então, Exato, peraí. exato, pois. Não achas que não há pedófilos? Não, É tem todo ao ver. lado. E malta com Oh, oh, fetiche de micro-ondas? ou só o que quer que seja, meu, ou enfiar coisas em sítios Mas estranhos, sei espera, lá. eu acho que, claro que esse é um argumento ótimo, também usado por alguns partidos hoje em dia, a dizer temos tanta gente como deputado que claro que alguns ia dar merda, eu sei, mas Sim, acho que a pois. malta aí está a falar um bocado mais na posição não envolvida às vezes na igreja Eu não estou. de afastar essas pessoas. Sim, eu não estou, calma, eu não estou a validar, tipo, se pode haver num lado, pode haver Eu do outro. sei, eu Não tem sei nada o a que ver com seria. isso. Não, não, não. Mas olha, como é que estamos de Papa? O que é que Sei achamos lá, deste não Papa? sei, não sei quem Não o é. conheces? Não conheço. Nunca ouviste Mas também falar dele? não conhecia o outro, mas o outro até era. Tipo, olha, gostava de ter conhecido. É. Não gostavas de ter conhecido o Papa? Gostava porque foram todos os comediantes ter com ele e curtia ter sido uma das pessoas convidadas. Mas eu acho que a E minha não morada não gostavas, está certa. e não gostavas de ser ordinária como tu és em frente ao Papa? Pá, achas que eu sou ordinária? Então diz lá às pessoas como é que começaste. Diz lá às pessoas como é que tu começaste esta conversa. Foi quê? E Já se a não me lembro. primeira, e se a primeira pergunta fosse, então dás cu? Fazes cu. Eu Ou não fazes disse cu? se dás cu. Que dás cu eu sei a resposta. Ah, Vamos passar a outro assunto, que é uma coisa que acho que nos liga. Acho que somos dois comediantes que falamos muito sobre saúde mental, porque Sim, nos sim. sentimos particularmente ligados a esse tema na ótica. Isso, abra o repousado durante um podcast para mim. Sim, fita cola, parece-me bem para o SMR.
Podemos Estava- já- parar ou sim. não? Sim. Pá. Achou que sou ordinária. Isso era o quê? Ventosas? Era ventosa assim. Ventosas de boca. O Olha, quão olha, farto... calma, Diz. eu vou-te mostrar a melhor cena. Vais ficar tipo bué surpreendida com o som que eu vou fazer. Que chatice. Que é som de gotas de água, pingas. Ai, as disse, Pingos. bora. Espera aí. Espera aí. Vê se eu consigo. Nesta posição, a ver se está. Espera aí. Tá- Sai em alta, sai em alta. Tem que ser assim. E água de Monchique? Imagina, fazeres várias variações. Exato, vou fazer. Caramulo. Vou fazer Perrier. Como é que é? É ou não é incrível? É incrível. É que é a posição. Esta posição eu tenho que estar direito. Viste? E Funciona isso melhor. nota-se que és freelancer. Isto nota-se exatamente. Tenho muito tempo livre. Tens aí um tempinho que... O quão farto estás de falar de saúde mental? É que eu sinto que é um assunto que nos diz muito, que nos interessa, mas às vezes já estou farta dos chavões do... Bem, ainda para mais hoje em dia, em que o tempo corre tudo mais rápido e as redes sociais... É verdade. Percebo. Mas por outro lado... Opa, sabes, é assim, essas perguntas do... Isso é a mesma coisa que para ti, se calhar... Então como é que é uma mulher a fazer comédia? Sim. Tem mais graça que os este mundo homens? masculino? Será que as mulheres têm graça? As mulheres a fazer comédia têm graça? Pá, eu acho que são chavões, mas são chavões porque as pessoas não estão... lá está, porque ainda não é são temas que ainda não são muito comuns. E isso para nós não são chavões, porque são realidade do dia a dia, para elas é algo que ainda não é muito comum. E então acabam por bater sempre na mesma tecla porque é aquilo que conhecem, não é? Sim. Portanto, o que é? Já tiveste algum ataque de pânico? Eu já respondi essa pergunta 1000 vezes. Sim. Qual é a diferença entre o ataque de pânico e de ansiedade? Sim, Essas sim. coisas. Eu entendo isso, mas às vezes, sei lá, às vezes... É normal que sinto- fiques, claro, é normal que fiques cansada de falar das coisas, mas eu sinto, pá, mas fui eu que escolhi falar disto também, por isso Verdade. tenho que me dedicar, olha, é o que é. E há uma ligação aqui também com o facto de seres cristão, eu acho, que é passares uma boa mensagem, fazeres com que as pessoas se sintam bem. Acho que isto vem tudo de um lugar bom, não é? Não, acho que não tem a ver com o facto de ser cristão, tem a ver também tem a ver mais com empatia e com paixão. E E era tu tens disso que eu pessoas, queria falar. Eu vi tens um pessoas vídeo teu. sim. Desculpa estar a interromper-te, é só porque a tua resposta não me interessa. Vi um vídeo teu em que, em que tu falas sobre ter empatia relativamente a pessoas que cometem erros, e acho que te referiste até à violência doméstica, foi isso? Não Houve um sei. vídeo qualquer que houve assim, uma confusão em que tu tomaste o lugar da pessoa que simpatiza com o agressor de alguma coisa, a dizer que não estás a validar a situação, mas para a pessoa procurar ajuda também. Ou seja, tu consegues ter empatia por pessoas que erram. Sim, sim, quando alguém, eu não me lembro o que era o caso, mas eu tenho ideia que foi quando alguém sente a necessidade. Já sei, é esta questão de quando um homem, porque desta questão do machismo que está muito, Cada vez mais na infelizmente moda. fala-se mais, e estes putos otários que só Pá, surreal. passam mensagens, seja ela para ser clickbait ou o que quer que seja, é mau. Mas aquilo que eu digo é quando tu sentes a necessidade, quando tu tens a necessidade de menosprezar alguém, quando achas que alguém não pode fazer determinadas coisas, isso diz mais sobre ti do que sobre a própria pessoa, como é óbvio. E isso mostra que a única pessoa que tem ali coisas para resolver é essa pessoa, não é? Que está a ter este tipo de atitudes. Isto é empatia neste sentido, meu. Vai-te tratar, não Sim. tenta perceber que isso não é normal. Claro que não é fazer o papel
Pichamol, não é? Tipo, coitadinhos, agora não, temos que ser simpáticos para todos. Há uma diferença entre eu ser empático e perceber este gajo está a ter estas atitudes, porque se calhar também lidou com isto ou passou por isto na vida dele e nem sequer tem consciência. Pois, Eh, exato. Se calhar como aqueles pais que perpetuam de algum modo. Olha, tu vês o Last of Us? Não. Não, esse não vi. O Last of Us tem uma cena, não é spoiler, para quem vê, no último episódio, e eu estava a ver, e é uma coisa que se fala muito. Há lá uma personagem que pá, faz porcaria e o pai chega e o gajo vai levar. E bem. E vai levar com o cinto. E o pai começa a explicar que no tempo dele, quando ele fazia porcaria, que o pai uma vez bateu-lhe de tal maneira que lhe deslocou o maxilar e que não sei mais o quê. A personagem está a contar isto, que o pai lhe tinha batido, deslocou o maxilar, não sei o quê. E ele diz, eu só te bato com o cinto. No Claro. sentido, eu estou a fazer melhor do que o meu pai. E espero que tu, quando fores pai, que faças melhor do que eu. Ou seja, há coisas que tu perpetuas e é nessa empatia, é nesse sentido. Claro que isto não justifica um gajo dar com o cinto num puto, ou se tratar mal uma pessoa, ou uma mulher, ou um homem, ou o que quer que seja. Pá, mas é perceber de onde é que as coisas vêm. As coisas Para se vêm sempre de resolver algum... até, para se Não, quebrar o vem de ciclo. algum lado, meu. Vem de algum lado. Eu E pergunto isso é isto porque eu tenho a mesma postura que tu em relação a essas coisas. Isto até dói um bocadinho, mas imagina, pedófilos e coisas do género, não é que eu não condeno a situação, meu, mas claro que condenas. muito, claro, condeno um bocadinho, mas Só um sinto que bocadinho. vem de algum lado. Muitos pedófilos também foram abusados quando eram crianças e conheceram também o conceito de amor distorcido dessa forma. Eu tenho alguma dificuldade depois em zangar-me com as pessoas. Imagina, já fui assediada. Gravemente por uma pessoa e eu vejo a história dessa pessoa, penso, essa pessoa é uma cretina, mas aconteceu para isto, por isto e por aquilo, e às vezes sou um bocado picha-mole. Às vezes, Mas, que é mas eu horrível acho esta expressão. Às vezes não consigo, às vezes não consigo pensar, epá, este gajo foi um sacana, vou fazer queixa deste gajo, porque tenho pena. sim, ok, estou a Percebes? perceber. Quando Sim, é que a percebo. empatia há mais? Porque eu acho que a importância dessa questão da empatia ou da compaixão é mais para ti, no sentido de Para poderes, resolver. sim, para poderes continuar a tua vida. Mesmo, por exemplo, olha, na nossa área, em qualquer uma, quantas vezes há malta que, pá, às vezes pessoas que até já me aconteceu pessoas que porreiras, com quem eu me dou bem, e depois eu venho a saber que andam a dizer merdas nas minhas costas sobre mim. E que não justifica, primeiro, ou porque não são verdade, ou que não fazem sentido, ou que são descontextualizadas. Pá, e eu posso ficar chateado com esta merda um ano, a pensar porque é que este gajo fez isto, ou esta gaja fez aquilo, ou não sei o quê, não sei o quê. Ou então posso tentar perceber, ok, este gajo foi um otário, meu, mas para ter a necessidade de estar a falar mal de É mim desta isso, é maneira, isso. meu, o gajo tem ali bué de cenas para resolver e siga a minha vida, pronto. A diferença é esta, é eu poder compreender ou seja, tu perdoas ou compreendes e não perdoas, pode ser diferente. Sim, sim. Ou seja, tu aceitas e segues a tua vida. É como quem tem eu tive uma má relação com o meu pai. Pá, e falei tudo com o meu pai, já partilhei esta história várias vezes. Disse tudo aquilo que tinha a dizer ao meu pai e claro que o meu pai não mudou. O meu pai continuou na mesma, não é? O meu pai continua na mesma, mas mudou a minha atitude perante ele. Porque ele contou-me uma data de coisas da história dele que eu não sabia, eu percebi, pá, espera aí, esta merda vem de algum lado. Certo. Claro que não, ele não mudou a atitude, mas cada vez que ele me dizia certas coisas que eu não gostava, eu em vez de ficar revoltado e ficar aquele, mas porque é que o meu pai não diz assim quê? Porque é que o meu pai não gosta de mim? Pá, eu percebia, graças, o gajo não sabe mesmo fazer de outra maneira. E, Yeah. e, e seguia a minha Mesmo que vida. tente, até porque a própria pessoa pode não ter autoconsciência, não é? Há Não muitas tem, pessoas não que tem. Eu acho que não tem muitas vezes. nem As pessoas não existia têm. isso, estão tão em modo de Não, não. sobrevivência que Claro, nunca não. se chegou a esse ponto. Era mais, pronto, há pão ou não há pão? Como é que isto está? Basicamente era isso, sim. Yeah. Era pôr a comida na mesa e seguir. Pá, é como aquela malta que diz assim: os nossos avós e os nossos bisavós não tinham questões de saúde mental, isso é tudo coisa. Não tinham uma merda. Claro que tinham, meu.
Foda-se. Só que não se falava nem de psicólogos nem de psiquiatras. Claro que E eles não. tinham merdas para resolver e pôr comida na mesa. É como dizerem o Mike Billions, Não sei quem é, mas vou dizer-te que sim. o da Prozis, o Miguel Milhão. O Mike Billions, ok, sim. Ele disse num Vamos podcast. citá-lo? Não há problema, Ok. porque ele disse no podcast que eu não vou pôr as palavras certas, porque é a ideia em si, que basicamente não havia saúde mental, não havia problemas de saúde mental em África, porque as pessoas estavam preocupadas a pôr comida a comer e a resolver as suas questões. E eu, numa simples pesquisa, eu ouvi aquilo, achei estranho. Fui sites oficiais, dados oficiais, estudos feitos. Pá, e claro que há saúde mental e há questões, e há depressão, suicídios. Olha, a taxa da perturbação obsessiva compulsiva é elevada em África, pá, porque só que lá está, as pessoas não se tratam porque não há meios como se tratar. As pessoas continuam a pôr comida na mesa, mas a ter que pôr comida na mesa, mas depressivas. Claro, e a questão é, nós, por exemplo, que sofremos de ansiedade, temos gatilhos que nos fazem sentir determinadas coisas. Lá as pessoas têm nem é gatilhos, são as situações que levam a que se faça isso. E digo-te, o que acontecia era se essas pessoas, imagina, se por alguma razão, imagina uma família em África que vive numa pobreza extrema, de repente ganha um prémio milionário e vem viver para a Europa, ia continuar com as mesmas questões de saúde mental, provavelmente porque o cérebro estava habituado àquilo e ia se transformar noutra coisa qualquer, noutro tipo de gatilhos. Sim, Não é? daí as pessoas dizerem que o dinheiro não resolve nada ou que as viagens Ajuda, eu não acho que resolvem ajuda. nada. Claro que ajuda! Eu adorava saber como é que é. Yeah. Olha, Eu nós temos curtia. a mesma gente. Quem é que achas Sim. que ele gosta mais? Ele não gosta de ninguém. A questão é essa. Somos meros faqueiros na vida dele. Não, ele não gosta de ninguém. Não gosta é a pessoa menos emocionalmente evoluída que eu conheço. Mas, dito isto, Sim. é essencial na sociedade. Pois é. Porque se não fosse ela, eu trabalhava por maçãs de torresmos. E eu nem sequer como carne. Portanto, comia só o pão. Pois é, tu és vegetariana há quanto tempo? Não sou vegetariano, eu como Ai, peixe. só não comes carne. Só não como carne. Não como carne para aí há, sei lá, 7, 8 anos. Isso tem a Mais ver ou com menos. estares no campo e teres visto uma vaca ou outra e teres nutrido empatia? Epá, não, eu já não comia muita carne. Tinha a ver também com uma pancada minha, provavelmente, de que a carne é suscetível a menos qualidade. A não ser que seja biológica. Pá, pancadas minhas, não sei se isto tem algum valor não científico ou não. desvalorizes. Sim, Não é isso, eu não sei se isto tem valor científico, não tenho uma prova disto, foi uma coisa que se formou na minha cabeça. Se tiveres Mas eu visto já... uma vaca a fumar, eu acho que é... depois a questão, quando eu era puto, tinha bué da medo da doença das vacas loucas, deixei de comer carne isso nessa altura por causa horrível. disso. Sim. E então eu já não comia muita carne e simplesmente deixei de comer. Hoje em dia posso dizer que sim, acho que já tem aqui influência de uma perspectiva de animal, não é? Por exemplo, se um médico me dissesse que eu tinha de comer carne por uma questão de saúde, ia-me custar bué. Ia Yeah. tentar limitar ao máximo o que fosse comer de carne. Mandavas quê? Mandavas frango? Pá, aí. Que ainda é aquela Franguinho? coisa que eu ainda curto o cheiro. Ai, pá, Que é o odeio churrasco. frango. Odeias? Como é que é possível, meu? Não posso pensar nisso. Eu quando vejo uma galinha ou um galo, é nojento. São os animais de merda, parecem mini dinossauros e são. Já pegaste em alguma galinha? Não quero. É tão giro. E não posso, no domingo não posso. Eu sei que ias sugerir um dia inteiro a pegar em galinhas, mas tenho mais para fazer. Pá, é fixe. Olha, também é meio zen, porque tu pegas nas galinhas, fazes festinhas, elas ficam ali E sossegadinhas. depois, bife. Não, e depois fazem só assim, às vezes estão ao teu colo e fazem só assim. Fazem só isto. E aí acaba por ser quase. Terapêutico. Não sabes aqueles áudios que está muito no YouTube que é para meditar, sons para meditar que diz 485 Hz, Sim, energy, sim, flow, sim. não sei o quê. Sim. Eu fazia um só com isto, de galinhas, só assim. Por acaso,
Mas é um negócio por explorar. Acho que podias fazer um podcast de sons, porque tens a gota já, salve seja. Já. Tens Exato. galinha. Já. E podias arranjar mais uns quantos só para fazer aí uma. Posso pensar. Posso Tens pensar mais em algum? sons. Estava Sim. aqui a pensar se tinha mais algum. Eu vou dar tempo. Tenho este som. Este som que é o som do. Isso é gotas. Não. Este é o som do meu telemóvel das mensagens. Sim. Faz assim. Faz assim. Isso é muito gota. É muito gota. Não, gotei. Eu sei, mas vai ao mesmo sítio. É a diferença É. entre um violino e um violoncelo. Arrotos. Arrotos não funciona. Pá, e vocês que têm um grupo de peidos? Já não temos. Já não Já tenho. não têm? Quem é que Já estava não no tenho. grupo de peidos? Eras tu, Hugo Souza. Hugo Souza, Menezes? O, Menezes tinha não, hartado no não, o grupo de Boinas. peidos. O Boinas. O Borges. Nojo. Mas atenção, mas este grupo. Mas era tipo, o Hugo Souza é que era o dealer. Era ele quem mandava? Sim, mas não era um deles, geralmente ele, porque ele estava noutro grupo Oh, onde meu havia Deus, malta. Havia um grupo oficial de peidos e ele reencaminhava Sim, peidos. e ele reencaminhava peitos. Opa, mas olha, digo-te que há uns que são autênticas obras-primas, meu. Que eu não percebo como é que é Houve possível um fazer qualquer que aquilo. disse quantos metros andou ou quantos passos tinha dado para medir o tempo de peito, não foi? Pá, não sei. Eu Pá. sei que havia um que ele no fim dizia olá. O rabo? Pá, surreal. Olha, Ah. fala com o teu agente, Sim. e diz assim: o Raminhos diz que uma vez ouviram um peido que ele no fim dizia olá. Que aquilo era bom. Pá, nunca mais terminava e depois mesmo quase no fim que ele fazia assim olá. Opa, cala-te! Estou a falar a sério. Não há Cena mais palavras. estranha do. Não há Estou-te a- palavra. Não há palavras passar- tipo, não há palavras literal, não há palavras nos Não há peidos, ou, palavras tipo, nos ou não há peidos. palavras para descrever esta situação. Ambas. Não há palavras nos Mas peitos. ele disse, olá. Fenomenal. Vamos trocar aqui por outro assunto que eu acho que é um bocadinho mais interessante que peidos. Qual é o valor mínimo que uma moeda tem que ter para tu te baixares e apanhares do chão? Olha, boa pergunta. Percebes ou não? Isto é assim. Se for por uma questão ambiental, eu sei que apanhas todas porque é lixo e metal, não sei o quê. Mas vamos pensar num... Olha! 50 cêntimos. 50 cêntimos, estamos? Eu acho que sim. Eu acho que 50 cêntimos. 50 cêntimos já dá ali. Porque com 50 cêntimos já compras qualquer coisa. Ou já ajuda. Não há nada. Não sei. Pois é, nem café. Aí em Mafra se dá café ou não? Não. Isto está tudo bem da cara. Pá, Está a gentrificação do café é incrível. Por causa dos Camões, Sim, que vale. aumentou os preços de tudo. Mas acho que 50 cêntimos. 50? Não achas? Pá, sim. Eu acho que iria para qualquer uma. Como estou agora, porque o nosso agente tem preferidos, eu acho que ia... E depois também tem a ver com... Eu tenho unhas curtas e apanhar moedas assim pequenitas não me dá muito jeito. Portanto, iria esforçar mais Sabes por uma onde é de que 50. uma vez eu apanhei montes de moedas? Eu lembro que era puto. E apanhei, era moedas Uma de fonte. 20 escudos, acho que era moedas de 20 escudos e de 50 escudos, já não me lembro. Mas eu tenho ideia que era isto. Numa abelha meia. Aquelas, Num carrossel? sabes aquelas que estavam à porta das pastelarias, as abelha meias? Sim. E que um gajo montava e que ele só fazia assim. Às vezes era a lambada. Também, depois tinha cenas. Pá, e eu vejo um dia o homem a abrir aquilo e a tirar moedas. E pensei assim, e depois Isso foi-se é embora. roubo. Não, o homem a abrir o gajo do Sim, café. estou a dizer tudo depois. Não, e depois eu pensei assim, de certeza que ele deixou cair algumas moedas. E fui ver e lá estavam. Rato! Na altura era 20 cêntimos. Acho que era 20 escudos e 50 escudos, já não me lembro. Tipo, Eu uma lembro-me- volta 20 escudos, duas voltas 50 escudos, acho que Eu era acho que isto. uma volta era só mesmo. 50 cêntimos é. 50 escudos, credo. Por falar em 50 abelha escudos. maia, qual é que é a música infantil que tu mais gostas? Eu não percebo a do sapo. Eu vi um sapo Não entendo. Com num um guardanapo, com um Ou é guardanapo, num guardanapo, não sei. não sei, mas estava a papar um belo jantar, não era? Pois estava sim, senhora. Pá, não sei, músicas, lengas, tu- quando era puto. lengas, Eu só me lengas. lembro, não era lenga-lenga? que um Não é gajo dizia? lenga-lengas?
Lingas, não sei. Lenga-lengas. Lenga-lengas. Deve ser Não sei, lenga-lengas. não sei. Mas nunca foste disso? As tuas Não, eu filhas só, eram mais panda? não, eu só me lembro. Ia, não, era. Tu também deves ter visto. O Baby quê? TV. Opá, estou bem. Baby Sally TV, e o camelo foda-se. tem duas bossas. Sally e o camelo tem duas bossas. Sally e o camelo tem duas bossas. Vai, Sally, vai. Tum, 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 Sally e o Olha, e camelo. isso continua igual, meu. Eu Claro, os tive, eu bebês estão a tive crescer, eles não. Qual é a esse, cena can... de variar? não, esse canal, o Baby TV, se tu reparares, eu lembro de ver desenhos animados, havia uma música que eu agora não me lembro, Dos graças a números. Deus. Pá, não sei, era uma de dormir em que faltava um pedaço da música. Ah, Ele fazia nanana, nanana, e essa censuraram. merda. Não, mesmo falha de vídeo. Sim. E esta merda continua no ar há 15 anos. Não há nenhum bebê a mandar um e-mail Ai, como é que era a música, meu? Ah, fogo. eu não sei Era uma ovelhinha, era aquelas para dormir. Mas, que fazia assim, que sim, andava em círculo. eu acho que era essa Não da me lembro. ovelhinha e a música parava, o desenho continuava, mas havia tipo uma falha no áudio Faltava a moeda. e, e aquilo parava. E essa merda continua. O Baby TV é um canal que está em loop e que mais dinheiro deve gerar porque ele não tem ninguém. Está lá um gajo só a meter a mesma cassete todos os dias. E mesmo Está assim sempre não a meter a está. mesma merda, meu. E Não há continua. gajo. Vai na volta, é só. Exato, aquilo foi um tipo que criou aquela merda e o gajo está a receber royalties daquilo há 20 anos ou 30 Um, sem mudar um, nunca. dois, três. Um, dois, três, 2, quatro, 3, cinco. 4, 5, Seis, 6, sete, 7, oito, 8, nove. 9 e Nove, 10. 10. Que merda! Nós estamos traumatizados com isto. É só por isto que eu não tenho mais filhos. Que é para não ouvir outra vez Pois isto. é, tu não vais ter mais filhos? Não, está fechado. Está fechado. Porque eu acho que um está bom. Porque não pode ser zero. Sim! Eu acho que tem a ver também muito com saúde mental, sabes? Eu sou mesmo muito exigente comigo mesma e acho que muito obcecada com isto da maternidade, numa de não quer fazer aquilo que fizeram comigo, nananã. Pá, isso Opá, sai-me do mas vais. pelo. Estou muito cansada, muito cansada. É duro. Mas para vocês Mas não, eu não percebo. Para vocês não, como assim? Vocês têm três, Sim, e estamos cansados. mas Pá, compensa. Yeah. compensa. Epá, é o que é. Que compensa. Claro que um gajo, olha, tu olhas e pensas, ok, eu voltava se calhar a fazer tudo da mesma maneira, não, mas cansa, Pois cansa, não é? cansa. Não é? E depois cansa. Que idade é que tem a tua? 11. Depois está a começar a entrar aí na pré-adolescência. É, não é? Não, é É. só, não são só erros Não, meus. não, se para elas são só erros teus. Claro, e bem, e bem. Pá, e eu tenho que entrar, sabes que tenho uma na adolescência, outra a caminho já, e a de 8 anos acha que é mais velha que as outras duas. Ah, E, caraças. e Também bebe, então, não é? Está muito perto delas, também depois apropria-se claro. da. Pensei que estavas a dizer tipo literalmente bebe, tipo chega a casa e está ela agarrada ao medronho, assim sentada ao Assim, balcão, tipo não, assim, será assim? foda-se, que merda de dia, caralho. Elas não têm aparecido tanto no teu Instagram. A minha filha, eu fui Não. blogger de maternidade, e a determinada altura ela disse: Mãe, não quero. Eu não sei se ela se estava a perceber ou não de estar a Yeah. ser explorada e bastante. Mas a partir desse momento, é que na altura era normal, eu não pensava muito no assunto e também era uma boa fonte monetária. Mas a partir do momento em que ela deixou de dizer que queria, deixou de aparecer. Foi isso que aconteceu com as tuas? Não, elas aparecem quando querem. Ou É melhor, isso. imagina, eu tenho uma ideia. Olha, querem fazer isto? Sim, não. Pronto. Pronto, Não é existe. isto. Obrigada pela resposta interessante. Mas é isso. Claro que quando eram pequeninas isso não acontecia. E eu fiquei com medo, obviamente também quando comecei, se calhar, a ter mais noção do que é que. Se podia ter alguma influência no crescimento delas, porque o meu objetivo de fazer os vídeos era que elas mais tarde os pudessem ver também. E, Entendo. e tinha um bocado de medo, será que vão ficar traumatizadas? Será que não sei o quê? Pá, e eu já falei isso com elas mesmo, e elas riem-se e gostam de ver os vídeos, elas Fixe. próprias, e gostam de ver por elas.
No outro Sim. dia, pá, às vezes vêm as colegas e põem-se a ver vídeos de quando eram pequenas. E mesmo aqueles Boa. vídeos, mesmo vídeos aqueles que eu às vezes vejo, pá, estou a irritá-las como ao caraças. E eu próprio vejo e sinto-me desconfortável com aquilo. Tipo, aí eu Pá, já não me identifico com este gajo que percebo. fez isto. Sim. E elas, eu digo, eu já disse, eu verbalizei, pá, olha, eu não gosto de ver este vídeo porque eu fico incomodado com aquilo que estava a fazer. E elas riem-se e dizem assim, mas eu estou-me a rir, eu acho piada a isto. Pronto. Pá, e Mesmo o eu Nanuque pronto, todo ensanguentado e coisas que tu fazias com os bonecos, era pá, surreal. pá, sim, elas dizem, pá, não, mas eu acho piada. E eu, ok, pronto. Pronto, ainda bem, está E, resolvido. Desde que digas sim, isso ao teu psicólogo também. sim, já, eu falei isto com o meu psicólogo Ah, não, há estava a uns dizer anos. elas, Jen, não estão Ah, traumatizadas, exato, mas é o tema de todas as sessões. exato. Tenho uma Uh, pergunta para te fazer e vamos terminar, que ambos temos uma vida, as pessoas que estão a ouvir também. Tu tens, como é que tu dizes agora que mudaste um bocado, não te identificas com aquele gajo? Eu estou numa fase em que estou a tentar medir o que é persona e o que é que não é persona, no meu caso. Comecei a reparar que havia coisas que eu não aproveitava no meu dia-a-dia. No outro dia vi uma velha desdentada no preço certo e pensei, olha para esta velha, olha para isto é que ela gosta. Nanã. E depois, pá, eu não estou a trabalhar. Eu acho que é fenomenal uma velha meter-se numa carrinha e ir para o preço certo para dançar um bocadinho pimbalhada, para estar com o Fernando, percebes? E sinto que estou a fazer agora um trabalho de desmontar essa figura só da lolada, percebes? Como é ok. que tu estás nesse processo? Pá, eu, por exemplo, eu não sei, eu acho que não sou muito diferente em palco do que sou na. Quer dizer, sou, por exemplo, eu sou mais reservado, obviamente, quando estou com os meus amigos, pá, sou muito mais sisudo, sou muito mais cáustico. O meu tipo de humor é muito mais cáustico quando eu estou com os amigos e há Certo? muita coisa. Pá, então, até eu estava a dizer, estava aqui com um amigo meu e estava a Catarina também. Pá, e eu já fiz isto também com outros amigos e começamos só a ter piadas xenófobas, racistas, misóginas. Mas Certo. não estamos, não, isto não é de toda a nossa opinião, é mesmo só um Claro. exercício de As pessoas que me criatividade. ouvem sabem disso, acho eu. Pá, não, mas a Catarina estava lá e a Catarina ria-se, depois. Não a ponhas nisto, imagina. Catarina adora piadas racistas, até foi ela quem não, começou. não porque até ou seja, é no sentido de. Epá, não é de provocar, mas de perceber o que é que. Se há um limite, estás a perceber? Mesmo quando estás na tua intimidade, se há um limite de dizer coisas que não sentes. Acho que é um bocadinho por aqui. Pá, e eu estava a dizer, estava a pensar assim: era giro um gajo um dia, um gajo ter um podcast em que só se fazia coisas erradas, só se dizia coisas erradas. Estás a imaginar? Isso é giro. Tipo, um podcast onde tu só eras, tipo, as mulheres. Eu acho muito bem as mulheres não estarem o dia todo em casa. Isso é Isso um às vezes bocado são o merdas jovem assim. conservador de direita. Estou viciada Sim, nesse podcast. sim, São sim. Só fenomenais. que, só que mesmo, eu acho que mesmo tu fazendo isto com um disclaimer, no início a dizer isto não são opiniões reais, não é verdadeiro, isto é apenas um Um exercício. exercício, assim, é ironia, é Eu acho que sarcasmo. tu não eras acho que não eras não ia funcionar, as pessoas não iam Em entender. palco eu acho que Isto, sim. Em palco dá. isto, E eu vou fazendo. assim, em palco sim, porque as pessoas sabem ainda ao que é que vão. Mas mesmo assim eu não sou capaz em palco, eu não me sinto, é uma coisa consigo fazer entre pessoas que eu conheço bem, que sabem que eu estou a brincar, mesmo assim do que estar a fazer perante um público. Mas imagina, tu teres um branco, um preto, um gay e sei lá, não sei, mas todos eles a fazer Confusa. piadas, Sim. não sei, não, estava aqui a arranjar mais um gajo, olha, um paquistanês. Ok. Estão em voga agora, malta do Certo. Bangladesh. E estes quatro num podcast, todos eles a serem racistas, xenófobos. Pá, eu acho que era espetacular.
Bora Tipo, todos fazer eles tinham isso. que falar mal. Todos eles tinham. Tipo, o branco tipo, falava mal dos pretos, os pretos falavam mal dos brancos, o gay dos heterossexuais, o paquistanês dos ocidentais, sei lá, tudo, tudo, tudo. Com os clichês todos, meus, os clichês todos desta cena. Era Olha, vou ter que brutal. desligar, Raminhos. Estão-me a ligar da escola da miúda e eu sei que tu percebes esta urgência. Portanto, Ah, beijinhos e obrigada. Pronto, é e ter uma tal e miúda qual. crescida. Achas isto É, normal? o que eu não acho normal é essa cena. Tipo, para sair da escola tem que pedir autorização. No meu tempo eu saltava o muro. Claro, é básico, é básico. No outro Eu dia, saltava pá, o isto muro. é tão giro ver as miúdas a crescer. Eu disse, anda para casa sozinha, nananã, e ela estava a demorar um bocado. E eu, então, filha, onde é que está? Ah, vim aqui comprar uma chamuça, vou já. Minha filha a comprar chamuças, meu, que A maravilha. minha, mas Ai, ó pai. agora tens que enviar, exato. Tens que ir não ir comprar leitão, não estar a ir buscar Sim, já é uma leitão sorte, é só porque a mesada não e dá para isso. carne maturada. Pá, mas é essa merda. Ligam também, é para sair, agora não, porque de 14 anos já na escola já tem uma autonomia diferente. Mas a 12 também é, para sair da escola, pai, podes mandar um mail a dizer se eu posso sair da escola. Eu não sei mais. Pá, e no meu tempo, tipo, não tenho alas, vou saltar o portão. Olha, isso é uma cena que eu vou fazer no espetáculo novo. Ah, já agora? Promove, O porque quê? tu não enches salas de norte a sul do país, tu precisas de mim para isto. Não, mas é só para, a partir de outubro, pá, e tenho um espetáculo novo que, olha, vai-se chamar. Espera aí, está aqui, vai-se chamar Ruben, isto. volte já. Sim. Ok. E é sobre a morte. O tema Está tudo bem? espetáculo, portanto, tema animado sobre a morte. Engraçado, a Sarah Silverman agora também fez um espetáculo de comédia chamado Mortem sobre a morte dos pais e não sei o quê. O teu vai ser Sobre o conhecendo-te meu uma medo. reflexão mais. Pronto, é isso. É isso, Um isso é medo, giro. sobre o meu medo da morte, porque sempre foi das minhas principais questões, esse medo de eu morrer, não tanto dos outros morrerem, desse também, mas se os outros morrerem, eles que tenham Sim, medo da morte sim, sim. deles. Sim, sim, claro. Mas do meu medo da morte em determinadas circunstâncias e uma das reflexões que eu tenho lá pensadas é exatamente sobre nós. Tu nasceste em quê? 90? Tu és mais nova? 86. 86. Mas parece, não parece? Malta dos anos 80, metade de nós não era suposto estarmos aqui. Nós não Porquê? Por éramos. causa das cadeiras nos carros? Meu, por tudo, meu. Por tudo. Por, Fumarem para sair- caraças? por sairmos da escola a saltar portões, por Yeah. a minha mãe de manhã dizer-me adeus e eu ir para a escola sozinho e só me voltava a ver ao fim do dia, Verdade. e sem maneira de me contactar. Fumar Pá, bongos em maçãs? meu, comer pastilhas com petróleo, que era o que pá, e nós estamos cá, estás a ver? É Merdas que verdade. nós fazíamos, metade de nós não era suposto estarmos aqui. Verdade. É, E espero que fosse a pior metade. Opa, eu tive alguns, tive amigos meus que já morreram, sim, de infância. Malta do meu bairro que já morreu, das mais Eras variadas pobre? cenas. Era bairro tipo gueto? Era Olivais. Olivais. Olivais Então, é. sim. Sim, era classe média baixa. Oh, e olha onde tu Havia- chegaste agora, à Mafra. Exato, exato, Olha, vamos exato. terminar. Adorei falar contigo. Igualmente, Foi muito útil. Novo espetáculo em outubro. Até lá tens o Somos Todos Malucos a entrevistar pessoas no teu sim. Instagram. Também tens os medianos, não, intermédio. Intermédios, sim, sim, sim. Intermédios. É o que é São isso? pequenas, olha, saiu hoje são pequenas reflexões sobre os convidados que passaram pelo podcast e aquilo que eles também me trouxeram, Muito bem. basicamente. Eu sei que estavas à espera da minha aprovação e eu dei. Sim, Isso muito bem, e só por causa Raminhos. disso eu vou continuar a fazer. Acho muito bem. Vês? Obrigada. Um beijinho. Nada. Saúde. Beijinhos, tchau. Deus te Vai guarde. buscar a miúda. E já agora, na próxima semana, obrigada Raminhos e tal e tal. Na próxima semana temos Patrícia Muller, que é uma escritora, guionista, argumentista, não sei qual é a ideia, mas escreve séries, filmes, livros, telenovelas e é também uma das autoras da série Arquiteto, que vai sair ainda este ano. A propósito de um escândalo sexual fictício que terá envolvido um arquiteto, não sei.
Subscrevam o podcast, tanto no YouTube como no Spotify, Apple Podcasts. Avaliem, porque um gajo, não é, precisa de ser avaliado. Comentem que eu respondo. E beijinhos, tenham uma ótima semana. Se quiserem começar a fazer terapia, aproveitem agora durante o verão, marcam para horas em que não vão para a praia, experimentem a Highwell e aproveitem o meu desconto, Joana Gama 30. O que é isto? O que é isto que eu fiz com as mãos? O que é isto? Não sabemos. Beijinhos. É o podcast Não Sei Ser.